Dirigido por Sato Morisama e criado com a RE Engine, Resident Evil Village chegou aos consoles e computadores, chegando aí como a mais recente versão da famosa série da Capcom. O jogo continua fatos que aconteceram em Resident Evil 7, também criado por Sato, de maneira quase direta, apresentando uma nova abordagem para um horror já conhecido, só que agora num cenário europeu. Disponível no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e também no PC e nos Estados Unidos para Google Stadia. Resident Evil Village foi anunciado em 2020 e já estava em produção há pelo menos 3 anos. Ou seja, mais ou menos ali desde a época que Resident Evil 7 foi lançado. Isso trouxe para a Capcom um benefício de ter uma equipe bem similar trabalhando nos dois jogos, o que também nos traz algumas vantagens como jogadores. Mas teria sido a Capcom capaz de superar a qualidade de Resident Evil 7 e ainda deixar a experiência interessante para quem está chegando agora? Você confere isso e mais informações aqui no nosso review do Tecnoblog. Lembrando que para essa análise, o Resident Evil Village foi testado no PS5 com a versão de PS5 do jogo. Eu também tive acesso à versão de PS4 via retrocompatibilidade do aparelho, só para comparativos gráficos pontuais. E vale lembrar também, esse review não tem nenhum spoiler, então fica tranquilo ou tranquila que você vai conseguir ler ou assistir sem estragar suas surpresas se você ainda não jogou. Mas antes de seguir para a minha opinião, vamos lá para o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a este conteúdo. O Resident Evil Village foi fornecido pela Capcom por doação em versão para PS5, acompanhada da versão de PS4. O PS5, por sua vez, foi fornecido pela Sony por empréstimo por tempo indeterminado. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Resident Evil Village abre com um resumo opcional para quem não jogou Resident Evil 7. E é um bom resumo, eu diria. Eu diria até que é positivo também, mesmo para quem já jogou, já que fazem alguns bons anos do lançamento original de Resident Evil 7. Outra boa surpresa é que esse resumo já conta de cara com a dublagem em português, que pela primeira vez na série está dublado em português, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso logo mais. Esse resumo deixa claro pelo menos uma coisa: Resident Evil Village é parte de algo maior. Como se Resident 7 tivesse sido o início de uma nova e grande trilogia, enquanto Resident Evil Village é o seu segundo capítulo. Mas essa é só uma impressão que eu tive, tá? O senso de continuação ali de um jogo pro outro é bem grande e isso faz muito sentido conforme você vai avançando na história e os fatos vão se desenrolando. Essa sensação aumenta inclusive se você tiver jogado os extras do Resident 7 que complementaram a história. De qualquer forma, é sempre bom ver que a Capcom se preocupa em situar seus jogadores. Essa não é a primeira vez que ela faz um tipo de resumo bem caprichado do que aconteceu, e é importante que tenha esse tipo de conteúdo, mesmo para quem já jogou anteriormente, para quem nunca jogou, é sempre bom ter um complemento. Agora falando mais um pouco do protagonista, o Ethan Winters, né? O jogo traz o retorno do Ethan e o personagem tenta se estabelecer com a sua esposa Mia e a sua filha recém-nascida Rose, agora, né, a família vivendo em uma região europeia. A vida de Ethan e de Mia, porém, muda quando o Ethan recebe a visita nada amigável de Chris Redfield. Sim, o mesmo Chris que foi protagonista dos Resident Evil originais, que já apareceu também no Resident 7 e apareceu em outros jogos da série. Moribundo e largado depois de um ataque inesperado, o Ethan ele tenta ali se recompor, né, e começar a sua jornada novamente para encontrar respostas, não apenas sobre o que aconteceu com Mia, mas também sobre sua filha e seu paradeiro, né, da filha. Enquanto isso, claro, ele tenta sobreviver aos ataques de novas criaturas, desafios naturais e pessoas completamente doidas que cruzam seu caminho. E olha, eu vou dizer que é impressionante como a Capcom conseguiu criar um personagem novo, aparentemente com quase nenhum background, e ela nos fez, sabe, criar essa afeição por ele em apenas 2 jogos. Ou um, né? Se você ainda não jogou o Village, você só conhece o Ethan do 7. E o Ethan, ele é uma casca vazia. Ele é o jogador, ele é você. Ele não tem passado, não tem muita personalidade, não tem nem mesmo um rosto, né? Nos materiais de divulgação, a gente vê, inclusive, o rosto do Ethan coberto. Mas ainda assim, a gente se choca, né? A cada cena que o nosso sofredorzinho querido se ferra nas mãos dos seus malfeitores. E olha, o Ethan
Ethan sofre, tá? Ele sofre muito. Quem tava acostumado com as cenas chocantes do Resident 7 vai se sentir em casa por aqui, mas talvez se choque até um pouquinho mais. Quem não estava acostumado, bem, se prepare para algumas surpresas nada agradáveis ao longo da jornada. Sim, sim! Mãe! Mãe! Mas sobre a história, é possível dizer que Resident Evil Village é um Resident Evil, assim, dos bem conservadores, tá? Pro bem e pro mal. Se o jogo fosse uma blogueirinha do Instagram, ele viraria pra você e falaria assim: quem me conhece sabe, entre aspas. Há qualidades e problemas, mas felizmente o saldo positivo é o que domina ao fim. Mas como todo game na série, Resident Evil Village é repleto de surpresas. E algumas acontecem até bem antes do que a gente esperava, viu? E vão gerar aí alguns questionamentos chatos de fãs que esperavam alguma coisa mais diferente ou alguma coisa mais, não sei, duradoura, digamos assim. E eu não tô falando de tempo de jogo, tá? Não dá pra falar muito sem entregar spoilers, mas eu posso dizer que a Capcom foi corajosa e principalmente esperta, com algumas decisões que ela tomou no desenvolvimento e no marketing do jogo. E o que eu falo sobre a história também vale pro resto do game, tá? Não dá pra fugir do que é Resident Evil jogando Village. Até certo ponto ele é um jogo muito tradicional, a começar pela linearidade. Algumas pessoas até podem discordar, mas Resident Evil Village é sim bem linear, como também acontece em outros jogos da série. Ele passa uma sensação de liberdade, de exploração. Alguns mapas são maiores do que os outros, eles te deixam explorar casas, mas nunca existe uma rota secundária, digamos assim. Mesmo em ambientes tipo de mansões gigantes ou castelos, vai ter sempre aquele caminho que vai te levar para o avanço da história, e aí o caminho é o mesmo. Você pode até ter uma sensação de ficar perdido, de achar que não vai conseguir passar por ali, mas vai. Se você seguir os acontecimentos do jogo, você vai conseguir passar fácil e sem muitas dificuldades em termos de ficar perdido ou não saber o que fazer. Por exemplo, você deu de cara com um portão lá que não abre nem pro Reza Brava? Bem fácil. Em algum momento aquele portão vai abrir. O portão abre com uma chave determinada, em algum momento você vai esbarrar com aquela chave e aquela chave vai abrir. Quem joga Resident Evil desde sempre e jogou outros exemplos recentes da série, sabe que isso é muito comum de acontecer e não muda aqui em Village, tá? Fica bem nesse sentido mesmo. Em termos de game design, isso pode até demonstrar um jogo, assim, sem inovação, com muita repetitividade, mas a gente tá falando de Resident Evil, que, como eu disse, já é uma série de longa data e uma série que agrada agrada os fãs, né? O que os fãs procuram. Resident Evil é uma experiência assim, então ele não muda muito nesse sentido. Não que isso seja desculpa, tá? Pra ter um jogo que seja tipo um produto de preguiça ou de falta de atenção e que não tenha variedade ou inovações. Mas mesmo com essa característica linear, o jogo ainda consegue se tornar interessante e bem prazeroso de jogar. Não demora muito, por exemplo, para que Resident Evil Village mostre quem são seus inimigos comuns, entre aspas, né? Aqueles que são equivalentes a zumbis que estavam lá desde os primeiros jogos da série. E eles sempre se repetem, tá? Sempre que possível. Da mesma forma que as criaturas de gosma negra de Resident 7, para quem jogou aí, se lembra bem. Mas não tem problema nenhum nisso, né? Já que é um desafio comum do jogo e dá o tom certo para a ambientação que vivemos ali de terror e, né, surpresas. Os controles continuam em primeira pessoa, tá? Pra quem espera aí algo diferente vai se decepcionar nesse sentido, mas é um esquema de jogabilidade que veio pra ficar de fato na série. Isso reforça também a questão que eu já levantei anteriormente sobre o Ethan Winters. E o fato dele ser a representação do jogador, né? Ele é um ilustre anônimo que usamos lá o corpo dele pra percorrer pelas fases e resolver mistérios. O segredo aqui é: quem gostou dos controles de Resident 7 vai gostar do que temos aqui. Olha, o menu de itens também foi levemente redesenhado, tá? Ele tá mais prático, mais claro, mais dinâmico. E uma outra mudança é que a vida do Ethan é monitorada agora por uma simples barra de energia que a gente vê na tela. Essa barra ela varia de cor para dizer se está mais ou menos ferido, né? Sendo a verde a mais saudável e a laranja e a vermelha as mais feridas antes da morte. No Resident Evil 7, para quem não se lembra, o Ethan usava um Pebble, que é aquele reloginho inteligente, né, que já nem existe mais, e nesse jogo ele foi aposentado, né, até porque a empresa também morreu, assim como os zumbis de Resident Evil. No geral, o Resident Evil Village representa poucas mudanças práticas nos controles e quase não traz inovação, mas tudo bem, que isso dá um senso de continuidade ainda maior, e parece que era esse mesmo o objetivo dos produtores da Capcom.
Uma coisa que meio que me incomodou de verdade foi o sistema de salvamentos presente em Resident Evil Village. E, inclusive, checkpoints também. Os checkpoints são muito distantes uns dos outros. Você continua salvando em máquinas de escrever, mas o jogo tem um sistema de autosave que você nunca percebe muito bem quando ele salva. E aí, de repente, quando você morre, você volta de uma parte muito grande do jogo, ou se você desligar o videogame e voltar a jogar depois, você também volta e você pode perder algum progresso e isso pode irritar um pouco alguns jogadores. Village também acerta no horror, até certo ponto. A gente tem, né, figuras horripilantes do velho mundo, né, lobisomens e vampiros e outras criaturas. E os sustos estão na medida certa, mas logo isso te distrai, porque a jogabilidade dá lugar para a questão da ação, porque é uma questão muito presente em Resident Evil nos últimos jogos, né, a ação cinematográfica principalmente. E isso abafa um pouco o horror de uma certa forma. Em determinado momento do jogo você vai estar jogando ali meio que no modo automático, sem se preocupar com a questão do horror e não se preocupando tanto com os sustos. Isso acontece de verdade, da mesma forma que aconteceu em Resident Evil 7 e em tantos outros que foram lançados recentemente. Uma coisa que eu acho que o jogo ganhou bastante é com esse visual gótico e soturno que ele resolveu adotar em diversos ambientes, né? Principalmente por conta dessa ambientação europeia que Resident Evil Village traz. O castelo da Lady Dimitrescu, que é uma das principais vilãs aí que aparece em todas as divulgações, é um show digno de ficar algumas horas parado observando o que tem na nossa volta, tá? E o mesmo vale para outros cenários que aparecem ao longo da jornada, que eu não vou ficar detalhando aqui por enquanto, para não entregar spoilers e não estragar sua experiência. Essa sensação é reforçada, claro, pelos antagonistas. A Dimitrescu, como eu falei, é um show à parte, como toda a campanha de marketing da Capcom já havia deixado muito claro. Ela rouba a cena em todos os momentos que aparece. Todos. E eu recomendo que vocês aproveitem cada um desses momentos, porque são bem únicos. O mesmo vale para outros monstros, chefões e até figuras que parecem ser aliadas de Ethan em sua jornada. É um grotesco poético e que faz muito sentido para a atual natureza da série. Como eu falei, eu joguei Village no PS5 e eu também vi um pouco da versão de PS4 rodando via retrocompatibilidade do console. As duas se comportaram muito bem, mas obviamente a versão de PS5 se destaca muitíssimo pela qualidade gráfica, principalmente efeitos visuais, efeitos de iluminação, efeitos de partícula e, claro, pelo som 3D do console e os efeitos que você sente na hora que você vai jogar com o controle DualSense. É claro que carece aqui uma análise mais técnica, porque eu não tive acesso às outras versões de Xbox e de PC do jogo, mas eu posso dizer com garantia de que Resident Evil Village é um jogo muito bonito, que não vai te decepcionar nesse sentido visual. Uma única coisa que eu queria destacar, que eu achei um pouco fraco nesse jogo, é a questão da neve. Tem muitos ambientes com neve no jogo, e eu não achei tão realista quanto poderia ser, talvez. Porque existem jogos de gerações passadas, jogos de consoles passados que eu digo PS4, Xbox One, que trazem elementos visuais de neve um pouco mais realistas e um pouco mais convincentes. Aqui tudo parece meio duro, meio artificial nesse sentido, mas todo o restante do jogo é incrível e eu não tenho nenhuma reclamação para fazer a respeito dos gráficos em geral. E como eu citei no início do review, o jogo tem uma grande qualidade para os brasileiros, que é a dublagem em português. Pela primeira vez, Resident Evil, um jogo da série Resident Evil, está sendo dublado em português e a dublagem tá com uma qualidade muito acima da média. Muito acima da média. A dublagem brasileira já é conhecida por ser uma dublagem de extrema qualidade quando comparada a outros países, e aqui em Resident Evil Village você vai jogar dublado e você não vai sentir estranheza ao ouvir os personagens falando. Pelo contrário, pode facilitar a sua experiência, porque você acaba não precisando raciocinar em outro idioma, enquanto só absorve as palavras na sua própria língua para poder jogar com mais tranquilidade e ter uma maior clareza de entendimento dos fatos. À luz da meia-noite se erguem asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte, glória à Mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios. E agora vamos para a conclusão. Mas antes, dá uma olhada no Hitkill, que é o podcast quinzenal de games do Tecnoblogs. No Hitkill 21, a gente falou sobre jogos antigos e como era instalar games com vários disquetes via MS-DOS. Pois é. Então assina lá o Hitkill no Spotify ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum programa. Os links do podcast estão aqui na descrição do vídeo.
Resident Evil Village é um jogo legítimo da série de horror da Capcom, para o bem e para o mal. Quem espera alguma inovação enorme vai se decepcionar, já que o game é uma legítima continuação do anterior, direta. Mas há espaço para algumas decisões ousadas e surpresas narrativas por parte da Capcom. Não dá para desmerecer qualidade gráfica, jogabilidade certeira e conteúdo relevante para a mitologia da saga. O elenco de personagens completa o pacote positivo, incluindo aí os vilões, e há muito a se explorar para futuras continuações. E falando isso sem entregar nenhuma surpresa, claro, joguem. E esse foi o review de Resident Evil Village, novo jogo da Capcom, continuando aí a saga de Ethan Winters. Dá um joinha para ajudar a divulgar e se tiver alguma dúvida, entra lá na comunidade Tecnoblog, onde todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia, incluindo games. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve no canal do YouTube que tem sempre vídeo novo por aqui. Eu sou o Felipe Vinha e todas as informações você encontra lá no Tecnoblog. Valeu, até a próxima!